possam ser as nossas primeiras palavras de profundo agradecimento a Deus por mais essa oportunidade de reflexão em torno da doutrina dos Espíritos. Há poucas semanas atrás, nós tivemos a oportunidade de ter no nosso circuito o filme Kardec. Quem assistiu? Os desencarnados podem levantar também o braço. Eu verifiquei que poucos encarnados, não foram assistir o filme Kardec. Ainda está aí? Ainda está em algumas salas de exibição, em cartaz? Então assistam. Por quê? Porque nos apresenta a biografia, a história, bastante resumida, é óbvio, do nosso codificador. Porque quando nós estudamos a evolução do pensamento religioso, nós recebemos a informação que no século XIX a doutrina espírita foi uma parcela, é uma parcela dos conhecimentos necessários à humanidade para alavancar a nossa evolução e bem como auxiliar essa transição que nós estamos passando. Então é importante nós conhecermos o meio, os instrumentos, os responsáveis encarnados por organizarem essa doutrina que todos nós precisamos tomar conhecimento, ou nessa existência, ou talvez na próxima, ou durante o nosso sono físico, mas nós teremos que adquirir esse conhecimento, porque o Cristo, há 2000 anos atrás, vamos encontrar no Evangelho de João, ele afirmando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ali nós temos tomamos o conhecimento como chegou até as mãos de Kardec os livros, os cadernos necessários para que ele pudesse organizar a obra fundamental, a pedra fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, E o Livro dos Espíritos, quando temos oportunidade de o estudar, que é uma obra não para ser lida, mas para ser estudada, de preferência em grupo, porque aí a troca é maior, o enriquecimento muito mais. Então, nós tomamos conhecimento que a obra foi organizada em 4 partes. E cada uma dessas partes, depois Kardec recebeu a inspiração de montar uma obra desenvolvendo com maior profundidade o conteúdo de cada parte. Então nós vamos ver que a primeira parte da obra, o Livro dos Espíritos, as causas primárias, nós temos o livro A Gênese. É um livro bastante conhecido no nosso movimento espírita. A segunda parte, o Mundo dos Espíritos, ou Mundo Espírita, nós temos o Livro dos Médiuns, gerou o Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais é o Evangelho segundo o Espiritismo, o seu desdobramento. E a quarta parte, inclusive, a quarta parte do Livro dos Espíritos, é até pouco estudada, pouco desenvolvida, pouco apresentada, nas casas espíritas, logicamente gerou uma obra que é menos estudada ainda, que é o Céu e o Inferno. Então, nós propomos à casa, a casa aceitou, que em cada oportunidade que nós estivéssemos juntos, nós iríamos apresentar uma obra. E, quer dizer, aí já conversamos sobre o Livro dos Espíritos, logicamente é um leve bate-papo, Livro dos Médiuns, e hoje nós iremos conversar sobre o Céu e o Inferno, porque há necessidade de nós nos integrarmos mais dessa obra
para que possamos iniciar a desmistificação de mitos, de alegorias, de símbolos que foram impostos ao longo de 14 séculos, né? Pela instituição católica. Então, nessa obra, Kardec, desenvolvendo a quarta parte do Livro dos Espíritos, principalmente o segundo capítulo, que é das penas e gozos futuros. Por quê? A primeira parte é das penas e gozos terrenos. Então, é toda aquela gama de recompensas e sofrimentos que vivenciamos enquanto estamos encarnados. E nós bem sabemos como é. E a segunda parte é justamente as penas e as recompensas que vivenciaremos na vida futura, ou seja, quando retornarmos ao plano espiritual. E é normal para todos nós, só nos preocuparmos com a vida material, com esta vida. Primeiro, nós temos o instinto de conservação, que nos leva a isso. E segundo, a grande influência da matéria sobre nós, do meio sobre nós. Então, é normalíssimo no nosso nível evolutivo nós apenas voltarmos a nossa atenção para tudo que a matéria nos oferece, para tudo que o mundo material coloca à nossa disposição. E quando nós levantamos o assunto, o tema da vida futura, o que iremos encontrar, o que iremos sofrer, como é o nosso retorno, como é esse fenômeno de retornar à pátria espiritual que Kardec denomina no livro Céu e Inferno de Passamento, nós não gostamos do assunto. Você vai falar de morte, não tem outro assunto mais interessante? Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Primeiro, nós somos reencarnacionistas. Segundo, nós somos espíritos imortais. E terceiro, uma casa de Umbanda adora lidar com os mortos. Ou eu estou enganada? Adora. Todos gostam de um morto aqui. Tanto é que na gira incorporam-se os mortos. Então é um assunto leve, suave, brando, que todos gostam. Então por isso que nós estamos apresentando a obra O Céu e o Inferno. Mas aí você fala, mas a obra, né, vida, lei da vida, além túmulo, é céu e inferno. Por que Kardec botou esse título, né? Por que ele recebeu essa inspiração, céu e inferno? Acreditamos, não lemos nada a respeito, mas acreditamos em função da grande influência que a humanidade sofreu ao longo de 14 séculos, né, pela Igreja Católica. Nós sabemos, né, que nos concílios vários dogmas, vários sacramentos foram estipulados e com essas regras eles conseguiram dominar o homem. Eles conseguiram, né, subjugar o homem, porque nós estávamos numa fase evolutiva de maior ignorância. Não tínhamos acesso às letras, os livros nem existiam nessa época, no início, vamos dizer assim, dessa repressão. Então o homem era controlado pela palavra, pelas superstições, pelas crendices. Então várias figuras alegóricas foram importadas de religiões pagãs e introduzidas nesse movimento ocidental, fazendo com que o homem temesse e visse que a única porta para a salvação seria aquela instituição religiosa. E o homem aprendeu que toda falta cometida, suave, média ou grave, ele iria merecer
o inferno. E quem poderia libertá-lo do inferno seria somente a instituição religiosa, através de um documento, de um papel chamado indulgência. Então, através da venda de indulgências, né, a igreja enriqueceu também, foi uma forma de enriquecimento. Como também muitas pessoas doaram seus bens, seu patrimônio, para aquisição da indulgência, dependendo do mal que ela tivesse cometido. E as indulgências eram tão negociadas, eram tão comercializadas, que elas eram oferecidas, trocadas em feiras livres, ao lado dos alimentos. Então, o que acontecia? Isso gerou muitos distúrbios para a alma humana. Porque a criatura empregava todo o seu patrimônio para comprar um papel, o seu perdão, e esse papel ela nem conseguia levar para o além, que apodrecia junto com o corpo. Começava logo por aí. Ela não conseguia levar o papel. Chegava lá, estava na treva, né? Chegava lá, onde estava esse céu prometido? Que ela comprou a credencial, o passaporte, a entrada, o ingresso, ela comprou. Então, a partir daí, isso gerou vários desequilíbrios nas almas ignorantes, levando ao ceticismo. E almas depois reencarnam com ódios de Deus, não podendo ouvir falar da palavra, né, da divindade, o nome da divindade, aliás, e almas céticas, almas que se tornaram, muitas das vezes, não estou dizendo que essa seja a única causa, mas uma das materialistas, não é isso? Porque elas foram enganadas e muitas foram executadas em nome do Criador. Várias são as causas, né? Já tinha uma tendência ao materialismo, né? Porque comprou, né? Exatamente. Então, o que acontece? Kardec, né, pegou o resquício ainda, né, o finalzinho da Inquisição, tanto que teve o Auto de Fé de Barcelona, que foi até apresentado no filme, né, onde várias, eu acho que foram 300 obras espíritas queimadas em Barcelona, por ordem, né, do Santo Ofício. Então, ele viu que o povo tinha que se libertar dessas crendices, dessas fantasias que a instituição religiosa, né, dominante havia criado. Céu, inferno, purgatório, limbo e outras, demônio, anjos e essas coisas. Então, a primeira parte da obra, o Céu e o Inferno, você vê que o título já impactava muito naquela época, quando as pessoas, céu e inferno, né, logicamente levava a pessoa a adquirir a obra. E logo a primeira parte é trabalhar esses conceitos, mostrando que são alegorias, são símbolos, são mitos que foram importados de outras religiões, né, pagãs, para dentro do espiritismo, para melhor dominar o homem. Então nós vamos ver que nessa primeira parte do Céu e Inferno, logo nos primeiros capítulos, ele trabalha, logicamente, esses símbolos. Chegando no capítulo 7, ele vai trabalhar as penas futuras segundo o Espiritismo. Penas futuras. Por que ele entrou logo em penas futuras? Porque nós, estando reencarnados num mundo de expiações e provas, logicamente a grande maioria, 99,9%, são espíritos comprometidos, altamente comprometidos com a lei de amor, certo? Tanto é que nós não conseguimos passar um dia sequer sem nos comprometermos com a lei de amor. Ai, que isso, meu Senhor, que horror! Sim, pensamentos, palavras e atos, né? Se eu pensei mal do político, pronto, já perdi o dia. Se eu pensei mal da Nilce, pronto, já perdi o dia. Não preciso nem verbalizar o meu pensamento. Então vocês vejam como ainda nós somos frágeis, como nós, né, resvalamos no cumprimento da lei de amor. Então nós temos muito mais responsabilidades, né, do que méritos. Então, aqui a obra trabalha logo penas futuras. Por quê? Nós vivemos que nem passarinhos no campo. Nós não pensamos
no nosso amanhã. Eu penso no meu amanhã, eu economizo para comprar minha casa, meu carro, para viajar, não sei o quê, bababá. Não estou falando desse amanhã, não. Estou falando do amanhã mesmo, né? O amanhã. Porque nós estamos aqui, todos nós, provisoriamente. Sábado, né, estávamos na festa junina. Hoje podemos estar no CTI de um hospital, né? Tem um caso aqui. Então, nós não sabemos quando será o nosso retorno. Não é nossa morte não, meus queridos. Que nós não morremos. Tanto é que eu tenho certeza que aqui ninguém acredita na morte. Porque na gira incorporam-se espíritos que estão vivos. Então não vou fazer essa pergunta que é perder tempo, né? Não vou perder tempo. Então eu tenho convicção que todos creem na imortalidade da alma, com certeza, certo, Luiz? Certo. Né? Hoje vocês incorporam, amanhã vocês serão incorporados. Isso é a lei natural, né? Os que estão lá virão para cá e os que estão aqui irão para lá. Normalíssimo isso. Mas agora, esse livro, sabe do que ele trata? Como será esse retorno? Quais são as fases desse retorno? O que você encontrará lá? Tanto é que nós vamos ver que as penas, segundo o Espiritismo, o Código Penal da Vida Futura, é uma parte que eu gosto muito. Não vou falar que é que eu mais gosto, não. É a parte que eu gosto muito. Nós vamos ver os textos, Kardec colocando de forma bastante direta, nos levando a meditar acerca de como estamos levando a vida e como estamos nos comprometendo e que esses compromissos que estamos assumindo, nós teremos que, logicamente, resgatar. Se não acertarmos nessa vida, terá que ser na vida futura, ou seja, na vida de espírito desencarnado. Aí você fala, na vida espiritual. Não, aqui também é vida espiritual, que você é espírito. Aqui também é vida espiritual. Então, eu vou ler só o primeiro Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 da primeira parte da obra O Céu e o Inferno. Kardec nos diz o seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então vou reler. A alma sofre na vida espiritual as consequências de algumas imperfeições? Não, de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, aí nos faz lembrar, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec colocou um item que ele resgatou, né, um ensinamento do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus recomenda que nós nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto eles estão ao nosso lado. Não é mesmo? Está lá, reconciliação com os vossos adversários, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Então, por quê? Se nós não nos reconciliarmos com os nossos adversários aqui no corpo físico, como será, né, vamos dizer assim, as penas que acumulamos lá para a vida futura? Nós não sabemos. Vai ter, não, eu não quero, eu não vou pagar, vou fugir do fulano. Não existe isso, lá não é a casa da mãe Joana, né? Não existe isso. Então, nós temos que pensar nisso. Ele vai te achar, né? Ele vai te achar. Não tem como se esconder, não tem como se esconder. Quem já leu os romances espíritas, já leu André Luiz, sabe disso. Uma questão de vibração. É vibração, não tem como se esconder. Então, eu tenho que procurar os ajustes aqui, na medida do possível. Não adianta beicinho, não adianta, né, virar o rostinho, não adianta ficar zangado. Não, tem que se reconciliar. Tem que se reconciliar.
você tem que procurar ajustar-se à lei de Deus. E isso vai fazer com que você retorne de forma mais branda. Porque na segunda parte, gente, o livro é enorme, né? É impossível, né? Tô pulando demais. Na segunda parte da obra, nós vamos ver logo Kardec, né? Ai, caiu o eclipse, não. Kardec iniciando um assunto bastante interessantíssimo. O passamento. O que é o passamento? A morte. É, a morte. Então, é um assunto interessantíssimo. Então ele vai explicar, né, as fases da morte, né? Determinadas fases como a perturbação, o que vai gerar uma perturbação maior ou menor, dependendo, né, do nível evolutivo do espírito. Gente, isso é importante. O assunto da sono, eu sei, o assunto da sono. Mas é um assunto importantíssimo, que hoje nós estamos aqui sentados assistindo esse estudo, graças a Deus. Amanhã, nós poderemos não acordar. Não estou desejando mal, porque a morte não é mal, nós estamos retornando para a vida futura, não tem problema algum. Entendeu? Então, eu estou colocando a realidade. Ninguém pode afirmar, não, eu viverei na carne 200 anos. Não existe isso. Só em Júpiter, que chega a 450 anos. Aqui não, entendeu? Não é a média ainda. Então, a única certeza que temos é que retornaremos para o plano espiritual. Quando nós não acessamos ainda o nosso dossiê, o nosso passaporte. Mas sabemos que iremos. Então, quando você conhece um processo, um fenômeno, fica mais fácil o espírito vivenciá-lo. Tanto é que nas mesas de desobsessão, ou de doutrinação, ou de apometria, né? Em cada casa tem uma terminologia diferente. Nós vamos ver os espíritos chegando, incorporando nos médiuns, e muitos nem têm conhecimento que estão desencarnados. Eles acham que estão encarnados. E às vezes o doutrinador, o dialogador, conforme queiro, chega para ele, meu irmão, olha para o teu corpo. Olha para o teu corpo. Às vezes ele foi, né, teve uma experiência masculina. Eu estou no corpo de mulher, não sei o quê. Exato, meu irmão. Vamos tentar lembrar como você passou mal e tudo mais, bababá, procure te ver, procure se sentir. Então, às vezes, não tem nem conhecimento que desencarnou. Sabe por quê? Porque ele desencarnou de forma ignorante, desconhecendo esse fenômeno, sem acreditar na morte, sem saber como ele iria passar, o que ele iria encontrar, nem sabia que o mundo espiritual, de onde ele veio, quando reencarnou, existe ou não existia. E isso é verdade? É verdade. Tanto que já foi para a indústria cinematográfica, basta vocês, né, acessarem o filme Ghost. Não foi isso? Ele desencarnou, continuou correndo atrás do bandido, não foi isso, gente? Foi. Ele não tinha nenhum conhecimento que tinha desencarnado. Ele foi aprendendo aos poucos. Nem tampouco acessou de imediato suas percepções espirituais. Ele teve que aprender, né, várias percepções. Agora, se você tem conhecimento, né? Se você tem conhecimento, você dá um salto, vou usar uma expressão só para ilustrar, um salto quântico. Você vai passar com equilíbrio por aquela fase e será um facilitador para a sua recuperação e para receber ajuda dos teus mentores. Porque às vezes os mentores não podem nem te ajudar, você está totalmente mergulhado na ignorância, não é mesmo? Então, eu vou contar uma piada que eu já contei aqui, que eu tenho pouco tempo de cabana, desde 96. Então, muitos já ouviram, mas alguns desencarnados que aqui estão não ouviram. Então, eu vou contar. Olha, quando eu ouvi no Centro Espírita Leon Denis, o palestrante falou que aconteceu. Agora, a responsabilidade é dele. Então, ele falou... quem já ouviu, por favor, ria para, né, ajudar. Então, o espírita, era um espírita, foi atropelado
E chegou, isso já aconteceu há quase 20 anos. E chegou no hospital, e quando ele abriu os olhos, ele viu tudo aquilo branquinho, né? E todo mundo bem vestidinho, tudo calmo, que naquela época os hospitais eram assim. Aí ele virou para o médico e falou assim: vem cá, eu estou em nosso lar. Aí o médico: não, você está no Souza Aguiar. O conhecimento de baixo também atrapalha a gente, né? Ele queria estar em nosso lar, né? Ele já estava. Não atrapalha, não. Ele né, já se está no nosso lar, ele já ia ficar feliz, ele não ia ficar triste por ter morrido, olha só. Né? Ele não ia ficar revoltado. Quantas vezes o espírito toma conhecimento que desencarnou, fica revoltado, fica desequilibrado, quer voltar, né? Fica totalmente desequilibrado. Não, ele ia ficar ajustadíssimo. Opa, beleza, tô aqui, né? Quero andar no aeróbio. Cadê o, cadê o jardim das águas, né? Então, ajuda. Nós estamos brincando, mas isso aconteceu, segundo o palestrante, aconteceu, né? Mas ajuda muito, porque você tem conhecimento do processo e facilita. Então, quando você começa, né? Quando é uma doença que vai se arrastando durante muito tempo e o enfermo, né? Morte brusca, está numa fase terminal, o que acontece? Já inicia o processo de desligamento de alguns centros de força. E ele tem mais facilidade de ver o mundo espiritual. Ih, estou vendo meu pai, minha mãe, isso aqui, né? Os amigos, né? Os entes queridos não falam isso? Estão vendo mesmo. Então, se você tem conhecimento, epa, está se aproximando. E já começa, olha, me ajuda, não sei o quê, eu estou com um pouco de medo, me ajuda nesse processo. Então, o conhecimento é libertador. Quando o Cristo falou, conhecereis a verdade vos libertará, isso para nós é muito importante. E aí, além desse momento do passamento, que ele vai passando para nós, o que nós enfrentaremos e como enfrentaremos de acordo com o nosso nível evolutivo, logo depois ele vem com inúmeros casos, ele nos apresenta a parte prática, né? Trazendo casos, depoimentos de espíritos, depoimentos que foram feitos pela mediunidade de incorporação, psicofonia, psicografia, de espíritos em diferentes estados, trazendo-nos a sua experiência. Então, tem espíritos felizes, ele começa com espíritos felizes, né, que logicamente o depoimento, né, é outro. Espíritos em condições medianas, que somos nós, espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Então, nos espíritos endurecidos, tem o depoimento de um espírito, né, que não aceita perdoar, e ele levou uma vida na inércia, era uma pessoa preguiçosa. Então, vejam só. E não queria reagir, não queria ser ajudada. Então vocês vejam que até a ociosidade, né, é prejudicial ao espírito. Porque nós reencarnamos para quê? Tem uma lei, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso. O progresso é inexorável, é uma lei. Nós temos que progredir. Então não podemos cruzar os braços. Nós temos, né, que sermos ativos, temos que ser ativos. Isso é importante. Então nós vamos encontrar nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno vários depoimentos de diferentes espíritos que foram evocados e passaram a sua experiência. Aí nós vamos ver caso a caso, né, o que eles encontraram e o que eles sofreram, o que eles estavam vivenciando de acordo com o tipo de vida que eles tiveram. E daí, logicamente, nós vamos colocando as nossas barbinhas de molho, assim, epa, então eu preciso prestar mais atenção nisso, naquilo, eu preciso melhorar nisso, naquilo, porque nós, como o Luiz falou, nós não estamos aqui, né, passeando, não estamos.
Ah, mas eu quero passear, quero sair em todos os blocos. Pode sair, mas a responsabilidade é sua, não é mesmo? Você foi avisado, você foi avisado. Se você foi avisado, a sua responsabilidade é maior. E nós precisamos, olha, isso será cobrado a todos nós, hein? Mais do que nunca, numa casa de umbanda será cobrado. Epa, você não se enganou não. Você trabalhava com espíritos o tempo todo. Como você não quis viver como espírito? Né? Você incorporava espíritos. Você não pode dizer, não pode alegar que não acreditava em espíritos. Você trabalhava com eles. Né? Então, por que você não se melhorou? Por que você não prestou atenção, né, nas recomendações dadas, né, pelo responsável da casa? Vocês estão entendendo, gente? Não estou metendo medo. Não é isso, mas é a realidade. É a realidade. E nós precisamos deixar que a nossa ficha caia, porque nós não sabemos até quando aqui permaneceremos. Ai, a mulher tá agorando, a mulher vem falar de coisa horrorosa. Não, mas é realidade, não tem, né? Eu não posso mentir. Né? Não tem como. O livro é o céu e o inferno, e essa é a nossa realidade, porque todos nós somos o quê? Espíritos. Espíritos que transitoriamente, provisoriamente, estamos revestidos por um corpo perecível, por um corpo material. E que, ou hoje ou amanhã, né, no sentido figurado esse hoje ou amanhã, para não amedrontar ninguém, né, nós teremos que retornar. E não adianta ser teimoso, batendo o pezinho, eu não vou, não existe isso. Não existe isso. Terá que retornar e vai retornar, né? Vai retornar. E quando o espírito não quer retornar, o que acontece? Para que ele possa ser desligado do corpo, vai sofrer mais. São aqueles espíritos que ficam muitos dias, muitas semanas, muitos meses em cima de uma cama, né? Até se convencerem até que seja desligado, o processo de desligamento seja feito. Geralmente são espíritos que mais sofrem para serem desligados. E os espíritos mais desmaterializados, não é regra, gente, não é regra. Não é regra, não é regra. Depende da sua prova. Geralmente, às vezes desencarnam até dormindo. O Altivo uma vez falou que os espíritos que desencarnam dormindo são espíritos, né, que têm merecimento, né? Não sofre nada. Tu dorme, quando acorda já está no plano espiritual, né? Há um infarto, qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Então, nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para iniciar a frequentar a escola, temos que nos preparar para enfrentarmos uma universidade, temos que nos preparar para o primeiro emprego, temos que nos preparar para o casamento, temos que preparar para trabalhar numa casa espiritual. Tanto é que vocês fazem curso, né? Não, Luiz, eu vou colocar roupa, eu quero já começar a incorporar. Existe isso, Luiz? Não existe. Tem que se preparar e temos que nos preparar para retornar ao plano espiritual. Quer aceite ou não, nós temos que nos preparar para retornar, para que o nosso retorno seja o quê? Ameno, tranquilo, suave para nós, tá bom, gente? Então, eu recomendo, né, a todos a consultarem, a adquirirem, a lerem o livro O Céu e o Inferno. Ah, eu não vou ler antes de dormir. Então não lê antes de dormir, lê quando acordar, antes do almoço, entendeu? Antes da novela. Ah, não quero ler antes de dormir. Aí é a opção de cada um, né? Então, né? Não, vou ler antes de dormir, posso não acordar. Olha só, né? Porque todas as noites nós morremos, né? Não é isso? É verdade. Todas as noites nós morremos. Então, mas leia o livro Céu e Inferno, né? É um livro muito importante para todos nós, para que possamos nos preparar, para que possamos preparar-nos para a vida futura, também para a vida futura, além do conhecimento que ele traz, lógico, né, nos dando embasamento, mas esse embasamento é muito importante para todos nós. Não é o livro da morte, pelo amor de Deus, não é o livro da morte, né, é o livro, né, que nos traz conhecimentos muito importantes, porque todos nós somos espíritos imortais.
Então, por favor, o livro Céu e Inferno, que foi a terceira obra, a quarta obra lançada por Kardec, né? O primeiro foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, em 64, e em 1965 não, gente, 1865, o livro Céu e Inferno. E o último, em 68, foi a Gênese. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, permitindo, né, que cada vez mais possamos interessar-nos pela nossa realidade. E qual é a nossa realidade e a nossa natureza? Espiritual. Nós somos espíritos. Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados.